E eu quero pregar essa mensagem para você. Quarto ciclo, uma porta que se abre. Esse texto está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3, 8. A palavra de Deus diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Aleluia. Vou ler novamente. Apocalipse 3, 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Eu quero profetizar para aqueles que têm fé nessa noite. Deus tem colocado uma porta aberta diante de você. Porta aberta aos seus pés, que ninguém poderá fechar, irmão. Ninguém pode fechar. Feche seus olhos nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos expomos à tua palavra. Fala conosco essa noite. Espírito Santo de Deus, traduz o coração dos teus filhos, das suas servas, aquilo que eu não consegui, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra que nos cura, é a tua palavra que nos salva, é a tua palavra que renova a nossa mente. E nessa noite tu trouxe aqueles que precisam dessa palavra, e nós estamos aqui. Repita comigo: nessa noite eu abro o meu coração e a minha mente para receber a tua palavra. Fala comigo em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Irmãos, no livro de Apocalipse nós encontramos 7 cartas do Senhor Jesus. A quantas igrejas? Lá no Apocalipse, a 7 igrejas. Nós encontramos 7 cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia. E nós sabemos que das 7 igrejas, apenas 2 igrejas, diga assim, 2 igrejas, elas não são repreendidas. Dessas 7 igrejas, 5 são repreendidas pelo Senhor, mas 2, elas não recebem repreensão. Quais são elas? A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Passa para mim, Ana Raquel. Esmirna e Filadélfia, elas são 2 igrejas que não recebem repreensão. Pode passar também. Então na Ásia haviam 7 igrejas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Éfeso. Dessas 7, só Filadélfia e Esmirna não são repreendidas pelo Senhor. Mas a igreja de Filadélfia, além de não receber repreensão do Senhor, ela recebe um elogio da parte de Jesus e uma declaração de amor, irmãos. Portanto, a igreja de Filadélfia é uma igreja que nós devemos imitar. Diga assim: Filadélfia, nós devemos imitar. E o que significa a palavra Filadélfia? A palavra Filadélfia significa amor fraterno. Diga, amor fraterno. É a palavra filós, no grego, amor, quer dizer, e adelos, que significa irmãos. Então, significa amor de irmãos, Filadélfia. Nós temos que imitar essa igreja. E é para essa igreja que o Senhor Jesus ele vai afirmar que tem posto uma porta aberta diante dela, ou diante deles, que ninguém pode fechar. E hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre as nossas vidas, porque eu recebo também, sobre aqueles que estão com fé nessa noite, porque esse ano novo, esse novo ciclo que nós estamos entrando, ou já entramos, é sobre todas as coisas, irmãos, um ciclo de portas abertas. Levanta sua mão direita e diga comigo: eu creio que esse novo ciclo será um ciclo de portas abertas. Aleluia! E o que significa isso para nós, pastor? Número 1, irmão, você que gosta de anotar e acompanhar o slide, pode passar. Número 1, passe. Pode passar. Diga assim: nesse novo ciclo. Vamos lá, dá para ser mais forte, amém, irmãos? Diga: nesse novo ciclo, eu vou tirar os olhos das minhas limitações.
Coloca a mão no seu coração e diga: nesse novo ciclo, eu vou tirar os olhos das minhas limitações. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Porque é interessante nós vermos no versículo 8, Apocalipse 3:8, o Senhor diz para Filadélfia o seguinte: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Olha o que Jesus diz: que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, olha para cá. Eu quero chamar a nossa atenção, a sua atenção aqui, para algo que Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Jesus diz assim: você tem pouca força. Então, por todos os lados que você analisa essa igreja, você percebe que era uma igreja fragilizada, uma igreja que tinha pouca força, ou porque era uma igreja formada talvez por escravos. Você lê a história, tem tantos historiadores aí, bíblicos, e Filadélfia era uma igreja formada por escravos, talvez por isso, ou porque foram pessoas que sofreram uma perseguição severa, ou porque eles enfrentaram diferentes tipos de oposições. De qualquer maneira, irmãos, você vai perceber que essa era uma igreja que estava experimentando um tempo difícil, um tempo de luta, de provas. Por isso a palavra do Senhor para essa igreja foi o seguinte: olha, tira os olhos da sua fraqueza e coloque os seus olhos em mim. E a palavra do Senhor para você hoje é: tira os olhos de você, tira os olhos das suas fraquezas e põe os olhos no Senhor, meu irmão. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Então, do ponto de vista natural, todas as portas podem estar fechadas para você. Mas olha para cá, do ponto de vista espiritual, o Senhor Jesus diz nessa noite para nós que Ele tem posto uma porta aberta, a qual ninguém é capaz de fechar. Quem tem fé aqui, diga amém, diga aleluia, dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Ouça o que eu vou falar. Sabe o que eu vejo aqui? Deus não enxerga as coisas da mesma forma que a gente enxerga. Não adianta. Está me ouvindo? Não adianta. As pessoas podem falar, eu posso falar, você pode falar. Mas a verdade bíblica é que Deus não enxerga as coisas como nós vemos. Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Pensamentos mais elevados, os caminhos deles são maiores. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos como vapor, como nada diante dele. Na verdade, deixa eu te falar, Deus não precisava nem que nós estivéssemos aqui nessa noite. Por isso que nós temos que fazer por amor, coração, movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho tido assim dias de muita paz no Senhor. Eu estava lendo Hebreus, né? A Bíblia diz: correi com paciência, com perseverança. Então eu não vou ficar parado, não é para eu ficar parado. Eu tenho que pregar, eu tenho que visitar, a gente tem que como igreja avançar, evangelizar, fazer encontro, todas essas coisas. Correr, mas com paciência, com perseverança, porque essa obra é de Deus, essa obra é do Senhor. É Ele quem vai fazer. Por quê, pastor? Deus não enxerga as coisas da mesma forma que a mente natural enxerga. A igreja de Filadélfia, ela está em oposição à igreja de Laodiceia. Preste atenção, porque a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia, o que a Bíblia fala dela? Do ponto natural, era uma igreja forte, rica, muito abastada. Mas sabe o que Jesus fala para ela? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, o Senhor diz para ela: vocês não sabem que vocês são pobres, cegos, miseráveis e nu. Então a mente natural era uma igreja rica, que tinha muita coisa. Melhor som, né? Melhor estacionamento, melhor ar-condicionado e etc. Rica, mas do ponto de vista natural, era pobre, cego, miserável e nu. Eu não estou dizendo aqui que ar-condicionado, bom estacionamento, nem iluminação, melhorar o prédio não seja de Deus. Isso é de Deus. Mas Deus, irmão, não vai estar preocupado com isso. Não vai estabelecer a obra dele em cima disso. Então Deus não enxerga as coisas da mesma forma que nós enxergamos, irmãos. Às vezes um grupo pequeno, reunido numa casa, aparentemente sem expressão, 5 pessoas numa célula, 7, 10, um grupo pequeno,
talvez pode não expressar muita coisa de forma natural, mas pode estar desfrutando de muita graça, de muita glória de Deus naquele lugar. Por isso que nós não podemos deixar de reunir como célula. Aparentemente, de forma natural, esse grupo desfruta de muito mais bênção de Deus, porque está cercado de portas abertas por todos os lados, e o Senhor está dando a garantia de que ninguém poderá fechar. Ei, eu digo nessa noite para um homem e uma mulher de fé: Deus vai colocar portas abertas aos seus pés, e ninguém poderá fechar. Aleluia! Porque o quarto ciclo, quarto ano, hoje eu vou falar só do quarto ciclo, mas domingo que vem, irmão, não falte, eu vou falar dos outros anos, que são contados e dos que não são contados, porque tem anos que Deus não conta na nossa vida. Então preste atenção para essa igreja, que estava enfrentando todo tipo de dificuldade. O Senhor manda uma mensagem dizendo que há uma porta aberta diante de você, há uma porta aberta diante dela. Irmãos, olha, eu sei, mesma palavra que o Senhor diz para nós, falou para lá, para Filadélfia. Eu sei que vocês têm pouca força, eu sei, mas como você, como nós não temos negado o nome do Senhor, Ele vai nos sustentar. Diga assim: o Senhor é quem me sustenta. Você pode falar para quem está do seu lado: é o Senhor quem te sustenta. Nós somos sustentados pelo Senhor. Nós somos sustentados pela palavra do Senhor. Como eu disse no ano passado, quinta-feira passada era ano passado. Então, como eu disse quinta passada, no ano passado, muita gente diz: olha, acabou o auxílio emergencial, agora em janeiro, esse ano, que você vai ver isso, aquilo. Eu não creio no que a emissora diz, no que o governo diz. Eu creio no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus para nós hoje é: eu tenho colocado uma porta aberta diante de vós, que ninguém pode fechar. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, irmão. Então, em nome de Jesus, tenha força. Diga para o seu vizinho, balança ele aí: tenha força, irmão. Ative o espírito da fé. Incendeie o seu coração. Nós não podemos nesse tempo sermos mornos nem frios. Temos que aquecer o nosso espírito, irmãos, porque a obra é de Deus, é Deus quem vai fazer, Ele quem vai mover, e está movendo. Recebi uma ligação do irmão agora, antes do culto começar: pastor, Deus está movendo, já tem pessoas aqui para a gente abrir célula. Ontem estava conversando com um casal de pessoas que são do Uruguai, já disseram, querem estar conosco. Falei, aleluia, é Deus que está fazendo. É Deus que vai mover. Então a palavra de Deus para nós hoje é: tenha força, irmão, porque é uma porta aberta diante de você. Apesar da sua pouca força, Deus tem grandes planos para a sua vida. Diga assim: apesar da minha pouca força, diga assim: Deus tem grandes planos para a minha vida. Diga mais uma vez, para o diabo ouvir, para o inferno ouvir, para a sua alma ouvir. Diga: Deus tem grandes planos para a minha vida. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Segundo lugar, o que nós vamos viver nesse novo ciclo? Nesse novo ciclo, primeiro a gente vai tirar os olhos das limitações. Não é você, Emerson, é Deus. Segundo, nesse novo ciclo, creia no governo de Deus sobre a minha vida, ou sobre a sua vida. Diga assim: Deus governa a minha vida. Olha para cá. Você está no avião, a mais de 10 mil pés de altura. Aí você escuta o piloto falar: atenção, senhores passageiros, eu peço a sua atenção e tal. Essa altura, aquele barulhinho do cinto de segurança, quem já andou de avião sabe, né? Fica piscando. E ele diz: senhores passageiros, nós acabamos de perder as 2 turbinas. Iremos fazer um pouso forçado, difícil, na água, ou na selva, ou na mata. E eu digo para vocês agora, orar ao Senhor. Na verdade, o piloto falando, na verdade, eu digo para você, a nossa vida está nas mãos de Deus. E aí? Governo de Deus sobre a nossa vida. Governo de Deus sobre a minha vida. Olha para cá, irmãos.
chega um momento da sua e da minha vida, não tem jeito. Eu estava falando isso lá em casa, esses dias para a pastora, para eles lá. O Senhor disse que nós vamos viver por fé. Então, em algum momento, eu preguei aqui na virada, ok? O novo ciclo, o que vai ter, pastor? Eu disse aqui, nós vamos ter lutas, rejeições, como Jesus passou. Mas vai ter glória, vai ter vitória. Porque uma hora a sua fé, a minha fé, a nossa fé, ela vai ser checada. E a fé não vai estar no dinheiro, e a fé não vai estar no trabalho, não vai estar na conta, na poupança, no plano de saúde. Deus, irmão, chega um momento que nós precisamos decidir se a vida é como um carro. Quem é que está no volante? Se é Jesus, se é Deus que está no volante e eu estou no carona, ou se eu estou no volante e digo, Jesus, espera aí, Espírito Santo, segura um pouco aí, deixa eu conduzir. Irmão, chegou o tempo, chegou a hora, vamos largar esse volante, pula para o carona e diz, Jesus, conduz as coisas. Mas eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você precisa crer. Nós precisamos crer, porque a mente natural não compreende, irmãos. Olha o que Deus, olha a maneira que o Senhor se apresenta a essa igreja. Verso 7 ele diz, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Não são as chaves, ele tem a chave de Davi, que faz o quê? Que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Irmãos, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Se é o homem resistindo, você pode orar e até as coisas mudarem. É o homem. Se é o diabo resistindo no inferno, Satanás, você pode orar e as coisas podem mudar. Mas olha para cá. Se é Deus, aguça o seu ouvido. Eu sinto, isso não está no sermão, eu sinto o meu espírito de liberar essa palavra. Se é Deus que não está mandando você fazer, se é Deus que está te resistindo, para hoje, porque não adianta você orar. Se é Deus que está resistindo, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Olha como Jesus se apresenta, olha como o Senhor se apresenta a essa igreja. Muitas pessoas imaginam que algumas pessoas, irmãos, isso é uma verdade. Tem gente que imagina que algumas outras nasceram sortudas, nasceu para se dar bem, como diz aquele ditado, né? Não sei se diga assim, fala que também a fulano nasceu de quina para a lua. Esse aí nasceu, apontou o dedo, é esse. Tem gente que acredita que uns nasceram sortudos, outros azarados. Uns nasceram para se dar bem, outros nasceram para se dar mal. E não tem como mudar isso, irmão. Mas a diferença na vida, ou na nossa vida, não é onde você nasceu, tá me ouvindo? A diferença na sua vida não é onde você nasceu, não é a família que você foi criado, não é da onde você veio, não é o que você faz, se você veio de uma família abastada ou pobre. Ei, irmão, a diferença na sua vida é o Deus em que você confia. A diferença na nossa vida é no Deus que nós confiamos, no Deus que eu confio. Se vai crescer ou não, se está no São Cristóvão, na Renascença, no centro, onde for, não é o local, é o Deus que nós confiamos, é o Deus que coloca a palavra na nossa boca, é a disposição da nossa confiança no Senhor. Ah, mas eu sou de bairro pobre, pastor. Não, eu fui criado. Ei, irmão, esquece isso, em nome do Senhor Jesus. Estava conversando com um irmão aqui, acho que já foi esse ano, falando para ele, irmãos, eu já vivi muitas dificuldades na minha vida, irmãos, eu pastor, olha para cá, eu pastor, não me envergonho de falar isso, porque aquele que me sustentou lá, vai me sustentar aqui, já tem muito mais. De lá para cá, eu já prosperei, já estou num nível melhor e maior, aleluia, digo isso para a glória de Deus. Mas já teve dias na minha vida como pastor, eu levantar 7 horas da manhã e tocar a campainha lá, light, lá no Rio de Janeiro é light, não é Equatorial, que eu pego a conta e digo, meu Deus,
Senhor, estava apertado. R$35 a conta de luz. Eu não tinha o dinheiro para pagar. E eu levantei, coração acelerado. Olha para cá, irmãos. Olha, quem faz ou fez o curso de maturidade, na verdade, eu desafio, incentivo você a fazer um novo curso. A gente tem a apostila lá atrás. Alguém me perguntou, pastor, mudou muita coisa do curso de maturidade? Eu falei, olha, mudou, na verdade, eu não soube nem responder direito. Eu tinha que ter respondido. Ó, ali a gente tem a apostila. Você que já fez, antes de ir embora, pega a apostila, não precisa comprar nem levar, não. Só dá uma olhada no título das lições, que realmente mudou muita coisa. Daniele está aqui, né, Daniele? Estava fazendo a aula comigo lá antes de eu vir, né? Você lembra da nossa turma? Turma cheia lá, abençoada, estava fazendo comigo, irmãos. Aí veio a notícia, né? Pastor vai para o Maranhão. E aí tive que parar a aula lá, acabou que a turma desfez, mas não era uma benção? Tem aqui irmãos fazendo o curso de maturidade. Nós aprendemos a diferença do espírito, da alma e do corpo. A sua alma tem 3 funções: a mente, a vontade e as emoções. As suas emoções, alegria, amor, tristeza, ira, ódio, ansiedade, está na alma. A sua vontade, que é o seu poder de escolha, está na alma. A sua mente, que é o que você pensa, raciocina, está na alma. Mas a sua consciência está no espírito. A intuição, a comunhão com Deus é no espírito. E quando vem o problema, quando vem situações, nós não podemos, em hipótese alguma, viver no nível da alma. Diga, eu não posso viver no nível da alma. Quantos estão comigo nessa noite? A alma agita, irmão. A alma agita as emoções. E a alma, ela anda juntinho com o corpo. Aí você tem que estar no curso para eu te explicar isso. Não é que o corpo está separado. Está tudo junto, porque o nosso corpo também tem 3 funções. A locomoção, nós nos movemos. As sensações que estão nos 5 sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Você sabia que o pecado na sua vida e na minha vida, ele entra por um dos 5 sentidos? Uma coisa que você está vendo, que não é. Mas se a gente anda no nível da alma, eu estou vendo. Não, é aquilo. Cuidado. Mas o Espírito está dizendo, não, não é. Não é isso. Cuidado com aquilo que a gente está vendo. Você tem que ver com os olhos espirituais. Então, se a gente fica no nível da alma, é um problema. O que você ouve, o que você fica vendo, o que pega. Não podemos andar no nível da alma, mas do espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, não importa de onde você veio, a família que veio. A questão, a diferença na sua vida e na minha vida é o Deus que você confia, que nós confiamos. E esse Deus, ele não vive no plano natural. Tem que ser do Espírito, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Filadélfia era uma igreja que acreditava num Deus que tem em suas mãos o governo de todas as coisas. O Senhor disse para ela, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Olha que ele não diz que tem as chaves no plural, mas ele diz a chave no singular. E aí alguém pode me perguntar, pastor, como pode uma chave, abrir tantas portas? Olha para cá, irmãos, imagina um hotel com 10 andares. Quantos andares tem um hotel? 10 andares. E aí, existem vários tipos de chaves. Cada andar é cuidado por uma camareira e cada 5 andares é supervisionado por uma governanta. Pensa comigo aí, né? Vamos raciocinar comigo. Mas acima da governanta há um gerente que administra todo o hotel. O hóspede, ele tem uma chave que abre o quê? Só a porta do quarto dele, sim ou não? Mas a camareira possui uma única chave que abre a porta de qualquer apartamento daquele andar. Essa é a chave mestra. A camareira tem uma chave que abre todas aquelas daquele andar. A governanta tem um outro tipo de chave que abre qualquer porta de qualquer dos 5 andares. Essa é uma chave grã-mestra. Mas
O gerente que administra aquele hotel, ele tem uma chave especial. Que chave é essa? Aquela chave dele, ela pode abrir a porta de qualquer apartamento do hotel. Abre a chave de qualquer apartamento, de qualquer andar. Ele possui uma chave, o que? Grã-mestre. Essa chave é uma chave muito especial. Ela pode abrir e fechar qualquer porta. Deixa eu te falar, o Senhor não é um chaveiro com milhares de chaves na mão. Não. Uma chave pode abrir porta de emprego. Uma chave pode abrir porta para casamento. Uma chave pode abrir porta de milagres e curas. Ele não tem um montão de chaves na mão. O Senhor tem a chave de Davi, que abre porta para tudo isso. Porta para uma nova empresa, porta para um emprego, porta de aumento de salário. É uma chave poderosa, irmão. Fala de autoridade. Ele pode abrir qualquer porta que Ele queira. Olha para cá, olha para cá. Nós servimos a um Deus ilimitado. Diga isso, eu sirvo a um Deus ilimitado. Diga para o seu vizinho, você serve a um Deus ilimitado. E chega uma hora na nossa vida que a gente precisa decidir, irmãos. Ei, se você vai ou não confiar em Deus, ou se você confia ou não, ou a gente confia ou avança, ou a gente duvida e fica com a vida travada, parada. Conheço pessoas que, eu já encontrei um tempo atrás. E aí, como é que você está? Não, está a mesma coisa e tal. Passou um ano, encontrei a mesma pessoa. E aí, o que você está fazendo? Não, está a mesma coisa, da mesma maneira. Tem que confiar em Deus, irmãos. Confiar no Senhor. Para uma igreja que tinha pouca força, o Senhor disse para ela, olha, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Por que ninguém pode fechar essa porta? Porque a porta que o Senhor abre, somente Ele pode fechar. A porta que Deus abre, só Ele pode fechar. Ninguém tem autoridade para fechar uma porta que Deus abriu. O livro de Atos relata os romanos, os homens lá do Sinédrio, querendo parar os apóstolos. Para de falar, de pregar e tal. O que nós vamos fazer com ele? Jesus já tinha morrido. O que nós vamos fazer? Vamos mandar parar e tal. Estão lá no conselho. Aí se levanta um homem chamado Gamaliel e dá uma palavra tão sábia aí do alto. Fala para ele, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram que levantou fulano de tal, dá um nome, está um nome lá na Bíblia, eu não estou lembrado do momento. Se levantou e levou 400 com ele, mas no mesmo tempo que ele levantou, acabou, morreu, ninguém falou mais, eles lembram. Então teve um outro também, que levantou e fez isso foi aquele povo, parou também. Ele virou e disse o seguinte, olha, deixa eu falar para vocês. Se esses homens estão pregando da parte de Deus, vocês vão ficar tentando, vocês não vão conseguir nada. Se essa obra é de Deus, ninguém vai parar. Está me ouvindo, irmãos? Se é de Deus a vinda minha e da minha família para cá, ninguém pode resistir. Se essa obra é de Deus aqui no Maranhão, em São Luís, ninguém pode resistir. Se a porta da sua empresa, sua casa, seu casamento, Deus abriu, não adianta. O diabo pode lançar dardo, flecha, pode ter palavra, não vai dar certo. Pode ter falso sonho, eu vi você separado, aquilo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém tem autoridade para fechar a porta que Deus abriu. Ninguém tem autoridade para desfazer bênção que Deus fez. Nesse novo ciclo, irmão, confie que a sua vida está sob o governo de Deus e que você consagrou a Deus o seu novo ano e Ele vai te conduzir a sua vida de forma que os propósitos dEle vão se cumprir a cada dia. Quantos dizem amém? E nenhum tipo de oposição tem poder de impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque Ele abriu uma porta, mesmo as coisas aparentemente negativas, que nós não compreendemos no momento que a gente está passando, a gente não entende, mas
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, querido, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo que você não compreenda no momento que você está passando, Deus vai transformar em bênção na sua vida. Quantos dizem amém? Quantos dizem aleluia? Levanta a sua mão direita e diga assim: nesse novo ciclo, eu creio que o governo de Deus está sobre a minha vida. Diga aí: a porta que Ele abre, ninguém vai fechar. Dê um aplauso a Ele nessa noite, aleluia. Glória a Deus. E por último lugar, antes de nós cearmos, eu quero agora que você fique bem atento ao que eu vou falar, porque assim, se você pegar esse ponto aqui, irmão, já fico feliz. O calor que a gente sente aqui em cima, a voz embora e por aí vai, já fico feliz. Ok? Nesse quarto ciclo, fique atento ou atenta às novas portas de Deus na sua vida. Você pode falar para quem está do seu lado: fique atento às portas de Deus na sua vida. Volta a pessoa diga assim: as novas portas de Deus. Olha, irmãos, eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. E eu sei também que tem muitos irmãos aqui que tem testemunho para dar. E às vezes por vergonha tal, não fala. Mas eu vou te falar. Cadê o Gil? Estava falando com ele ali, ó. Com o Gil e a Ivalene na virada. Eles testificam. Eu não falei para vocês? É bom ouvir que esse casal ali, ó, estava me contando o testemunho deles, das palavras que tem ouvido. Aquilo que Deus está fazendo no casamento deles. Aí eles oram lá na casa dele, compartilham, chega aqui, o pastor fala alguma coisa. Eu não, né? O Espírito Santo testifica. Aí eu falei para eles: poxa, é tão bom a gente ouvir isso. Porque eu prego aqui de cima, a gente está pregando e olha vários semblantes, irmãos, vários rostos, né? Uns alegres, outros mais assim, pensando e tal, né? Um assim, cabeça baixa, escrevendo, ou no zap, ou sei lá, fazendo o quê. Você pensa assim: bom, está ouvindo, está entendendo. Por isso que eu digo Espírito Santo. Mas eu sei que a palavra que eu estou falando aqui não é minha, é de Deus, ela é a semente. Mas tem testemunho. Também estava falando com o Jonatas, disse: pastor, tem tanto testemunho. Aí ele contou, eu falei: irmão, conta a bênção, irmão, conta as bênçãos. Você tem meu WhatsApp? Se tem vergonha de falar aqui à frente, manda lá no zap: pastor, a palavra eu ouvi essa semana. Ah, irmãos, isso é tão encorajador, isso é tão fortalecedor. Coloca no grupo, fala na célula. Conta as bênçãos. Diga para o seu vizinho aí: conta as bênçãos. Então preste atenção. Terceiro e último lugar, fique atento, atenta às novas portas que Deus tem na sua vida. Fica atento, irmão, porque nesse novo ciclo Deus abrirá novas portas diante de nós. Quantos dizem amém? E aí você pode estar se perguntando: pastor, por que eu devo esperar novas portas? E eu te respondo, irmãos, porque esse é o início do quarto ciclo. Eu quero falar do quarto ciclo agora. E se você está debaixo dessa cobertura espiritual, se você que está aqui na videira, tem caminhado, tem recebido as palavras, tem escutado, você vai ser alvejado por essas bênçãos do quarto ciclo. Quantos dizem amém? E a Bíblia ela nos mostra que todas as vezes que o 4 se manifesta, diga assim: todas as vezes que o 4 se manifesta, uma porta se abre. Diga mais uma vez: todas as vezes que o 4 se manifesta, uma porta se abre. Toda vez, isso é bíblico. E eu quero mostrar para você. Primeiro exemplo, o exemplo de Moisés diante de Faraó. A Bíblia diz que quando Moisés foi libertar o povo do Egito, os 3 primeiros sinais operados por Moisés. Quantos sinais eu falei? Os 3 primeiros sinais operados por Moisés, os magos de Faraó reproduziram, fizeram igualzinho. Transformar o cajado em serpente, transformar a água em sangue e a praga das rãs. Os magos fizeram. Mas o que aconteceu no quarto? O quarto sinal, que foi a praga dos piolhos, os magos de Faraó olharam para ele e disseram: Faraó, esse a gente não consegue fazer. Esse a gente não pode fazer, porque sabe o que é isso, Faraó? Isso é dedo de Deus. Isso é dedo de Deus. E desde aquele momento, irmãos,
Deus começou a abrir a porta da libertação para o povo de Israel. Aleluia. No quarto sinal, eles disseram: nós não conseguimos abrir. É o dedo de Deus. Olha, irmãos, nós não somos numerólogos ou numerologistas. Não somos. Esses 3 domingos, começando hoje, semana que vem e no outro, eu vou falar para vocês sobre isso, números. Mas existem marcos na nossa vida. Sabe? O que são marcos? Acontecimentos. E eu sou uma pessoa, já falei aqui, eu gosto de marcos, eu gosto de estabelecer, prestar atenção na data, no momento. E na minha vida, um número que sempre abriu porta, ou começou um marco, é o número 4. Na verdade, o número 3 e o número 4. Já começa pelo meu nascimento. Eu nasci no dia 4/3. Casei no dia 4/12. Até o 12 está envolvido. 3 vezes 4, 12. Meu primeiro filho nasceu no dia 3. Eu recebi a palavra profética que eu ia vir para o Maranhão, sair do Rio e vir para o Maranhão. Sabe qual mês do ano passado? Qual mês de 2019? Ano passado não, né? Então já é 2021. Ano retrasado. Qual mês eu recebi essa palavra? No mês de abril. Qual é o número do mês de abril? Te digo. Já ganhei algumas bênçãos. Coisas aconteceram no dia 4. Né? Pastora Thaís, Daniel, Ana Raquel, né? Uma vez estávamos de férias no Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói. Você já deve ter ouvido falar ou visto. Estamos lá indo para a região dos lagos e tal. De repente, estava vazia a ponte. Eu falei, por qual pedágio nós vamos passar? Né? Aqueles pedágios. Qual pedágio? Tal. Aí eles no carro, todo mundo, tá, vamos no número 4. E aí eu parei no 4. Paguei o pedágio. O cara da operadora do pedágio veio para mim e falou assim, olha, faz uma coisa. O senhor encosta o carro ali na frente? Eu falei, uai, o que houve? Eu paguei e tal. Não, tá tudo bem, senhor. É que o senhor acabou de ser contemplado, o senhor ganhou um tag de graça, negócio que era R$100. O senhor passou aqui agora no 4, o senhor ganhou um tag. Aí, né, eu pagava R$20. Na verdade está no meu carro até hoje. Você pode ver ali, tem que até cancelar esse negócio, que aqui não tem pedágio. Passei no número 4. Número 4. Sempre assim, a pastora está aí, ele sabe. Número de apartamento, a gente mora no 1003. Sempre tenho 3 ou 4, os marcos na minha vida são assim. Então quero nessa noite falar para você, irmão, esteja atento aos ciclos, esteja atento aos marcos, aos números. Eu estou dizendo para você que toda vez que o 4 se manifesta, agora a minha experiência pode não ser a sua, ok? Tem que deixar isso aqui registrado. Isso aqui é para mim, eu creio nisso, eu penso assim. Mas isso que eu estou te falando aqui do meu, olha para cá, da minha experiência, não está na Bíblia, não é para você fazer não, é de cada um. Aí depois você vai dizer, pastor, né? Olha o dia que eu nasci, estou falando a minha. Mas isso que eu estou te falando do Egito aqui, aí sim é Bíblia, palavra de Deus. Quantos dizem amém? Segundo exemplo, o exemplo de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, a gente encontra lá, Samuel ele está deitado, e quando ele ouve uma voz chamando assim, Samuel, Samuel, ele vai até Eli a primeira vez. O Senhor me chamou, ele disse não. Ele volta, deitou, o que aconteceu, irmãos? Ele escuta, Samuel, Samuel, quantas vezes? Segunda vez. E ele vai lá em Eli, não te chamei. Aí ele volta a deitar, e vem qual a vez? Terceira vez, Samuel, Samuel. Aí ele volta lá em Eli, o Senhor está me chamando? Ele diz para ele, o profeta Eli fala para ele assim, olha Samuel, volta lá. Quando você ouvir de novo, o que você fala? Fala, porque o teu servo ouve. E aí a voz veio, o que, irmãos? A 4ª vez. O 4º chamado, ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Qual a porta que se abriu para Samuel? A porta ministerial, querido. Foi um grande sacerdote, a porta do ministério. O 4º é sempre uma unção de Deus. Diga assim, o 4º é sempre uma unção de Deus. Terceiro exemplo, o exemplo de Saul. 1 Samuel capítulo 9, Saul e o servo dele estão procurando as jumentas do seu pai. E aí, como já tinha passado muitos dias, ele e o seu moço iam estar pensando já voltar para casa.
Mas um deles lhe sugeriu o seguinte: olha, em tal lugar tem um profeta, tem um homem de Deus muito estimado, tudo que ele fala acontece. E aí Saul falou: não, nós não podemos voltar para casa, vamos lá. Aí o moço dele fala: aqui perto tem um profeta, vamos lá consultar o profeta, quem sabe ele vai nos revelar onde estão as jumentas. Aí sabe o que Saul respondeu? Saul respondeu para ele o seguinte: olha, ninguém consulta o profeta de mão vazia. Ô irmãos, naquele tempo ninguém ia a um sacerdote, um profeta de mão vazia. Por isso que nós sempre, quando vamos à célula, vamos ao culto, a gente não pode vir de mão vazia ao Senhor, nós temos que ofertar algo. Quantos dizem amém? E ele diz: olha, nós não podemos ir de mão vazia. O mínimo estipulado pela nossa cultura são 4 moedas de prata, um quarto de prata, de ciclo. Aí o que o moço de Saul faz? Quantos estão comigo ainda? Diga amém. O que o moço de Saul faz? Ele pega, ele bota a mão no bolso, procura lá, aí ele acha uma moeda, bota no outro, acha 2 moedas, bota atrás, acha mais uma moeda, bota a mão no bolso. Quantas moedas ele acha? Acha 4 moedas de prata, e ele vai lá. E aí quando eles batem na porta da casa do profeta, lembra que nós estamos falando aqui, irmãos, de portas que se abrem? Amém? Quando eles batem lá na porta da casa de Samuel, e aí a porta se abre, o profeta, ele abre a porta, Saul coloca as 4 moedas em cima da mesa. Aí ele ouve de Samuel o seguinte: tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, não se preocupe que as jumentas do seu pai, perdidas, elas já foram encontradas. Tem 3 dias que elas já foram encontradas, já foram achadas. E a segunda coisa, você está aqui, Saul, não é por acaso, você está aqui porque aprouve o Senhor lhe escolher para ser príncipe, para ser rei sobre o povo de Israel. E aí sabe qual a porta? Sabe o que aconteceu, irmão? Por causa das 4 moedas de prata, abre-se a porta do governo para Saul. Ele se torna rei de Israel. Como estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? O 4º exemplo é o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram presos por Nabucodonosor. Por que eles disseram? Eles disseram o seguinte: não vamos nos ajoelhar, nem beijar os pés da estátua, ó rei. Está lá em Daniel capítulo 3. O que o rei mandou fazer? Aquece a fornalha 7 vezes mais. E esse foi o problema, porque quando o 7 se manifesta, alguma coisa vai acontecer. E aí foram jogados o quê? Lá dentro da fornalha, quantos rapazes foram jogados? 3 foram jogados na mesma hora. A Bíblia diz que o rei está olhando os 3 lá, mas de repente ele vê o quê? O 4º homem andando lá dentro da fornalha. Irmão, se 4 é a porta, eu tenho certeza que aquele 4º homem era Jesus, porque lá no Evangelho de João, ele disse que eu sou a porta. Eu creio que era Jesus aquele homem. Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim não vai morrer. Então uma porta se abriu no meio daquela fornalha. O 4º ciclo é o ciclo da oportunidade, irmãos. É de portas abertas. Diga assim: o 4º ciclo é o ciclo da oportunidade. É o ciclo de portas abertas. E eu quero dizer para você que está aqui essa noite, se hoje, irmão, desse 3º dia de 2021, você tem expectativas de portas se abrirem esse ano, é Deus que está movendo isso no seu coração, querido. E Ele vai fazer, porque Ele cumpre a sua palavra. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Outro exemplo é o exemplo de Lázaro. Em João capítulo 11, nós lemos que Lázaro morreu. As suas irmãs Marta e Maria mandam a notícia para Jesus. E aí depois que passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, Jesus chega aonde? Qual o dia que Jesus chega? 4º dia. Jesus chega. Chegou lá, ele deu de cara com a porta do sepulcro fechada. E Jesus mandou tirar a pedra, remover a pedra, tirar a pedra. E no 4º dia, depois de morto, a porta do sepulcro se abriu e Lázaro ressuscitou. Aleluia. O 4º ciclo também é um ciclo de ressurreição, de milagres. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Ô irmão, você vai viver isso. Para alguns estão com fé, crendo, Deus vai fazer. Para outros, Deus vai fazer assim mesmo
E você vai ficar assim: meu Deus, Senhor, só o Senhor mesmo. Senhor, eu confesso que naquele dia o pastor pregou, eu não estava levando muita fé, palavra que eu já ouvi, pastor, mas Deus, o Senhor, com alguns Deus vai fazer assim, aleluia, porque Ele é Deus. Quantos dizem amém? Eu preguei na virada, Deus vai nos surpreender, irmãos, Deus vai nos surpreender. Outro exemplo é o exemplo de Zaqueu. Jesus vai comer na casa de Zaqueu, um publicano, e publicano sempre queria fazer presença. O que era um publicano? Publicano era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando imposto. Então, se o imposto era R$50, Roma dizia o seguinte: eu quero 50, que você botar em cima é seu. Aí eles botavam mais 50%, R$50. Cobravam 100, oprimia o povo, davam 50. Então o judeu não gostava de publicano, chamava de traíra. Mas publicano também queria sempre fazer presença para Jesus. Aí Zaqueu diz o seguinte: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus continuou comendo na casa de Zaqueu, continuou falando: que bom, Zaqueu, vou dar metade. Irmão, mas olha para cá, olha, Zaqueu pensou melhor, e Zaqueu disse o seguinte: Senhor, eu vou mais além. Eu decidi, Jesus, devolver agora. Eu vou restituir. Quem já leu esse texto? Zaqueu fala o quê? Vou restituir 4 vezes mais. Quando Zaqueu diz isso, você pode ler lá no texto. Quando Zaqueu diz isso, Jesus levanta, para de comer e diz: hoje veio salvação a essa casa, aleluia! Hoje veio salvação, entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, irmão. Então a porta da salvação se abre quando ele diz 4 vezes mais, aleluia. Nós temos o exemplo da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, quando ele disse que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, a primeira semente. A segunda, nas pedras. E você sabe a consequência: caiu à beira do caminho e não vingou. A segunda caiu nas pedras, não vingou. A terceira caiu entre os espinhos, foi sufocada e morreu. Mas o que aconteceu com a quarta semente? O que aconteceu com a quarta semente, irmão? Caiu numa boa terra e essa terra frutificou. Sabe quem é essa terra? É você. Sabe esse solo? É você que está aqui nessa noite, irmão. Nós entramos no 4º ciclo, é um ciclo de frutificação. Planta a sua semente, levanta a sua cabeça, empreende, começa a declarar: eu vou avançar, vou fazer coisas novas, porque o Senhor é contigo. Seja no seu trabalho: eu gosto tanto desse emprego aqui, mas eu queria um aumento de salário. Irmão, declara hoje, declara hoje. Eu estou aqui, queria tanto que meu marido estivesse aqui. Declara hoje. A quarta semente prosperou e abriu a porta do reino para aqueles que acolherem, aleluia. E o último exemplo é o exemplo do 4º cálice. E nós vamos cear, porque hoje é dia de tomarmos o cálice. Preste atenção aqui, irmãos. A ceia judaica, ela era celebrada durante a Páscoa. A ceia judaica, ela era celebrada durante a Páscoa usando 4 cálices. Diga, 4 cálices. Então, o primeiro é o cálice de Abraão. Cálice de Abraão. O segundo cálice era o cálice de Isaac. Então, eles colocavam uma mesa e pegavam o primeiro cálice, tomavam, é o cálice de Abraão. Tem que botar mais vinho aqui. O segundo era o cálice de Isaac. Eles tomavam. E o terceiro, eu preguei aqui também alguns dias desses falando de Esaú, era o cálice de Jacó. Eles pegavam e tomavam o cálice. E o 4º cálice era o cálice do Messias. Aguça o seu ouvido, quantos estão comigo? Diga amém. Então, na noite da Páscoa, eles tomavam o primeiro cálice, o segundo, o terceiro. Mas no 4º cálice, só o Messias podia tomar. Então, o que eles faziam? Como o Messias não tinha se manifestado, eles abriam a porta da casa e cantavam ou gritavam: que venha Elias o profeta. E ninguém tomava o 4º cálice, porque Elias não vinha.
Mas, em Mateus capítulo 26, verso 26, não está no slide, depois você pode ler um texto que eu leio até aqui na ceia. Mateus 26 relata que depois de cear com os seus discípulos, Jesus tomou o quê? Um cálice e disse: isto é o meu sangue. Mas ao invés de tomar o quarto cálice, que era o que os seus discípulos estavam esperando, Jesus ele cantou um hino, está lá no Evangelho. Jesus cantou um hino e saiu. Não tomou aquele cálice. Aí alguns ficaram na dúvida se de fato ele era quem? O Messias. Mas saindo dali, um dos evangelistas narra, a maioria deles, diz que Jesus foi para um lugar. Para onde? Para um jardim. Olha a dica aí. Para onde Jesus foi? Para o Getsemane. O Getsemane, né? No português. Jesus foi lá para o jardim do Getsemane. E orou por 3 vezes. Qual foi a oração de Jesus? Pai, se possível, passa... O que, irmão? Passa o quê? Ele não tinha tomado aquele cálice. Mas ele ora no Getsemane: passa de mim esse cálice. Como não foi possível passar o cálice, você sabe, Jesus, ele foi para a cruz. Deixa eu voltar aqui o meu. Não foi possível ele tomar, né, passar o cálice. Ele foi para a cruz, foi para o sinédrio, apanhou, agonizou, foi lá para a cruz, estava agonizando na cruz. Existe uma palavra, uma mensagem, preguei lá no Rio, as 7 palavras da cruz, e uma delas, Jesus está lá na cruz do Calvário, ele diz uma palavra: tenho sede. Já leram isso na Bíblia? Ele diz: tenho sede. Nesse momento, um guarda colocou o que para Jesus tomar? O que ele botou? Sabe o que é vinagre? Vinagre é o vinho azedo. Tem gente, né? As mães, minha mãe fazia isso, mamãe fazia isso. Quando tinha piolho, dava piolho. Não sei se aqui é assim ou já fez assim. Quem conhece? Dá piolho, coloca o quê? Vinagre na cabeça. Colocava vinagre na cabeça e ainda botava um lenço. Ficava aquele cheiro horrível, né? Tem gente que passou muito por isso, por causa de piolho. Aí você chega na casa dos outros e fala: ah, você aceita um vinagre? Não, pelo amor de Deus. Eu já vi muito vinagre. O soldado, diz a Bíblia, que ele colocou vinagre numa esponja e coloca na boca de Jesus. E quando Jesus prova, o que ele diz? Está consumado. Porque ele bebeu o que, irmãos? O quarto cálice. E se abriu a porta da graça. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não era aquele cálice da ceia, era o cálice da cruz. E quando ele toma o quarto cálice, a porta da graça se abre. E eu e você estamos aqui hoje porque ele tomou o quarto cálice. Aleluia. E hoje, irmãos, nós só podemos cear porque Jesus abriu a porta da graça, a porta do favor para nós. Aleluia. Então o quarto ciclo é um ciclo de portas abertas, irmão. É um ciclo que portas se abrem. Hoje é o dia de nós celebrarmos as portas que o Senhor vai abrir sobre nós. Ah, irmãos, eu creio. Eu creio que Deus vai abrir portas extraordinárias. E a nós cearmos hoje, nós devemos nos lembrar: ei, tira os olhos das suas limitações. Hoje nós somos provados na palavra, irmãos. Somos provados, temos mais uma nova semana pela frente, um ano. Tira os olhos das suas limitações. Hoje, quebra as muletas aqui nesse lugar, joga as muletas no chão, joga as limitações, tira os olhos de você e coloca os olhos no autor e consumador da fé. Aleluia. Ah, mas eu tenho pouca força. O Senhor sabe da nossa pouca força. Vamos colocar nossa força no Senhor Jesus. Hoje nós devemos pedir ao Senhor que nos permita enxergar as portas abertas diante de nós ao longo desse ano. Que você entre por essas portas. No primeiro dia do ano, e ontem eu liguei para os pastores aqui da videira, da vinha do Maranhão. E eu falei para ele: irmão, creia nisso, portas se abrem. Muitos deles disseram: pastor, já está abrindo. Lá em Carolina nós não tínhamos prédio, era um local muito pequeno para reunir. Agora a gente tem um prédio lá que cabe umas 50, 60 pessoas.
O obreiro Jean, falei com ele, já falei isso aqui, ano retrasado, 2019 para 20, ele passou a virada aqui conosco, ele e a sua família, de 2020 para 21, ele já passou com a igreja lá em Coroatá, celebrando, falou, pastor, foi uma grande bênção aqui, aleluia, irmãos, portas abertas. Hoje é dia do quarto sinal, da quarta moeda, da quarta semana. Hoje é dia de nós bebermos o cálice da graça e celebrarmos aqui nessa noite, você que veio com fé no seu coração, dizendo, Deus vai abrir portas. Você tem que falar isso para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, diga isso para os seus colegas de trabalho, é um ano de portas abertas, Deus vai abrir portas. E as pessoas crerão, aleluia. Esse é um novo tempo na nossa vida. Quando dizem amém, fica de pé agora em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita e diga, esse é um novo tempo na minha vida.